Boa tarde, gente. Bom, vamos para mais uma explicação aqui, um conteúdo novo, que é representação geométrica do conjunto dos números racionais, tá ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma reta, que a gente chama de reta numérica, tá ok? E eu botei aqui o zero como a origem, né? E aqui tem números negativos para a esquerda e para a direita eu tenho números positivos, tá ok? Então, a questão é a seguinte: aonde eu vou colocar alguns números que eu não tinha pensado ainda, né? Vamos colocar os que a gente já está habituada. Por exemplo, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho menos 2, aqui eu teria o menos 3, eu tenho menos 3, tá ok? Vamos supor que eu tenha esses números aqui, eu vou botar aqui abaixo, para eu colocar esses números na reta numérica. Ó, eu tenho aqui menos 3 meios, eu tenho aqui menos 1 meio, eu tenho o número 1 meio positivo, né? E eu tenho o número 3 meios positivo também. Ou seja, tenho essas duas frações negativas e tenho essas duas frações positivas, correto? Então, a questão é a seguinte, perdão, aonde é que eu vou colocar, onde é que ficam esses números aqui? Se eu estou acostumada com a reta numérica só com números inteiros, ou negativos, ou positivos, ou zero, né? Como é que aonde é que eles iriam ficar, tá? Lógico que esses negativos vão ficar na parte do negativo e o positivo aqui na parte do positivo. Isso aí é lógico, né? É uma questão simples da gente pensar. Mas esse número aqui, se eu for parar para pensar, fração é uma divisão, né? Se eu tenho aqui 3 meios negativos, é como se eu estivesse pegando 3 e dividindo para 2. 3 dividido por 2, né? Não é isso? Bom, gente, se eu tenho aqui, ó, 3 dividido para 2, como é que seria? 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2, para 3 sobra 1, né? Não quero o resto na conta, não tem mais nada para baixar. Quando acontece isso, eu boto uma vírgula e acrescento um zero aqui. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 10, para 10 não falta nada. Ou seja, 3 meios é 1,5. Mas a grande questão é que eu tenho, essa fração é uma fração negativa. Então, isso aqui, essa fração nada mais é do que menos 1,5. Tá? Ó, menos 3 meios corresponde a menos 1,5, correto? Sim. Então, aonde ficaria esse 1,5 aqui? Seria mais ou menos aqui, entre menos 1 e menos 2, tá? Por quê? Porque é um número, né, que não chega a menos 2, mas que passa de menos 1 para cá, para a esquerda, não é isso? Então, na realidade, por exemplo, vamos pensar em dinheiro. Eu devo R$1 para alguém. Aqui eu devo 1,50, então eu posso dizer que eu devo mais ainda. Então, esse número para cá, ele é menor do que esse aqui, menos 1, não é isso? Então, ele fica para cá, só que não chega a 2. Então, esse número fica mais ou menos aqui, ó, menos 3 meios. Ficaria mais ou menos aqui, entre menos 1 e menos 2. Ele passou de menos 1 para cá, para a esquerda, mas ele não chegou a menos 2, porque ele é menos 1,5, tá bom? Agora, vamos pensar quem é esse aqui, menos 1 meio. É a mesma coisa. Eu pego o 1, como fração é uma divisão, eu pego o 1, divido por 2, ok? 1 não dá para dividir por 2. Quando acontece isso, eu acrescento um zero e uma vírgula, um zero aqui. Agora, eu tenho 10 dividido por 2, que vai dar 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Como essa fração é negativa, esse 0,5 ele é menos 0,5.
Isso aqui corresponde a menos 0,5, correto? Então, observa que é um número que não chega, que passa para cá, para a esquerda de 0, vem para cá, mas que não chega a menos 1, tá? Então, ele está mais ou menos entre 0 e menos 1. Então, ele fica localizado aqui, ó, menos 1/2. Tá bom? Porque ele veio para cá andando, mas ele não chegou até 1. Ele é 0, alguma coisa, menos 0, alguma coisa. Tá ok? Então, da mesma forma, vou botar aqui para diferenciar. Como eu já fiz essa divisão aqui, se a fração fosse positiva, a resposta aqui seria 1,5 positivo, né? Pensando já nesse aqui, ó, né? Então, aonde ficaria? Seria um número maior do que 1, mas seria um número que não iria chegar a 2, tá? Então, ficaria aqui, ó, entre 1 e 2. Passou de 1, mas não chega a 2. Então, 3/2 é isso aqui, ó. 3/2. Da mesma forma, 1/2 positivo. Eu dividi aqui, ó, né? Deu quanto? Deu 0,5 positivo. Então, eu posso colocar entre 0 e 1. Não chega a 1, mas passou de 0. Então, ficaria localizado aqui, 1/2. Tá ok? Agora, vamos falar em números simétricos ou opostos. Novamente, eu coloquei uma reta aqui, né, para representar uma reta numérica, botei o 0 aqui. O que é ser simétrico ou oposto? Gente, é o contrário, entendeu? Por exemplo, se eu tenho assim, menos 1, qual é o contrário de menos 1? É mais 1, porque uma coisa é o oposto do outro. Qual é o simétrico de mais 7? Menos 7, né? Então, números simétricos são isso. Ele tem o mesmo algarismo, tá? Mas eles têm sinais diferentes, sinais opostos. Um tem sinal de mais e outro tem sinal de menos. Por exemplo, eu teria aqui, ó, vamos botar aqui, ó. Eu teria aqui, vamos botar o menos 1 aqui. Qual seria o simétrico ou oposto de menos 1? Mais 1, não é? Vamos pensar aqui. Agora, vocês observem uma outra coisa importante também, tá? Uma outra definição, né? Que eu acho até mais certa. Observa aqui o ponto 0. Observa que se eu andar daqui, vamos supor que aqui é uma casa e aqui é outra casa, cada ponto desse é uma casa. A distância dessa casa para essa casa, é 1, não é? Eu tenho que dar um passo, não é verdade? E a distância dessa casa aqui para essa casa 0 também não é 1? Então, eu posso dizer que os números simétricos ou opostos são aqueles números que têm a mesma distância, tá? Dele até o 0, tá bom? Qual é a distância desse aqui até o 0? É 1. E qual é a distância desse aqui até o 0? É 1. Então, se eles têm a mesma distância, eu posso afirmar que eles são simétricos ou opostos, tá ok? Da mesma forma que se eu tivesse aqui, ó, vou pegar aquele número ali. Aqui seria o 2, né? E aqui seria 1/2, né? Mais 1/2. E aqui seria o menos 2. Então, eu vou dizer que aqui é o menos 1/2, correto? Qual é o simétrico de menos 1/2? O simétrico oposto? É o mais 1/2. Por quê? Porque o mais 1/2 até o 0, eu tenho a mesma distância do que o menos 1/2 até o 0. Tá ok? Vamos ver um outro aqui. O 0 é sempre a base, tá, gente? É sempre a distância de um número até o 0, que a gente chama de origem, né? Que a gente já aprendeu isso. Vamos ver outra coisa aqui. O 2, por exemplo, ó.
Qual é o simétrico do mais 2 aqui? É mais, tá? Não botei sinal, mas a gente sabe que é positivo. Qual é o simétrico de mais 2? É o menos 2. Por quê? Do 2 positivo até o zero, eu tenho a mesma distância do que o menos 2 até o zero. Então, eu posso dizer que eles são simétricos ou opostos, tá ok? E assim sucessivamente, tá? Então, na realidade, é um número com o mesmo algarismo, sendo que eles têm sinais diferentes. Um tem sinal positivo e outro tem sinal negativo, né? E pensando em definição, são números que têm a mesma distância dele até o zero, ok? E se vocês forem analisar também, a gente pode pensar que os números simétricos ou opostos, eles estão em lados opostos da reta numérica. Oposto, por quê? Porque eu penso sempre aqui na origem, no zero, tá? Então, eu tenho os números que estão à esquerda do zero, que estão de um lado, desse lado aqui, à esquerda do zero, e eu tenho os números que estão na direção contrária, oposta, porque estão à direita do zero. Então, quando os números eles estão em lados opostos e têm a mesma distância, eu digo que eles são simétricos ou opostos, entendeu? Porque eles estão em lados opostos na reta numérica. Gente, agora pensando em módulo ou valor absoluto. O que seria um módulo ou um valor absoluto? Pensando também, mais uma vez, na reta numérica, mais uma vez, tá? Vou botar o zero aqui, que o zero é muito importante nessa história, tá bom? Então, vamos supor, eu tenho o menos 1. E aqui eu tenho o mais 1, tá? O módulo, gente, de um número é a distância que ele tem até o zero na reta numérica. Aí realmente eu tenho que pensar em distância. Distância, por quê? Porque quando eu falo em distância, aqui eu posso falar quando eu falo em simétrico oposto, eu falei em lados opostos, aquela coisa. E falei em distância também. Mas aqui eu tenho que fortalecer a questão da distância, porque quando a gente fala em distância, não existe uma distância negativa para nada, né? Ou você se movimenta, né? Ou você não se movimenta, você fica parado. Então eu não andei, você não pode falar assim, eu andei menos um passo, não. Ou você andou alguma coisa ou você ficou parado. Então, quando a gente fala em distância, tem sempre algum número que é positivo na realidade, né? Então, o módulo é a distância de um número, seja ele positivo ou negativo, até o zero, tá? Por exemplo, se eu perguntar assim, qual é o módulo de menos 1? É a distância dele até o zero. Então, eu vou responder, é 1, tá? Porque é como se eu tivesse aqui, tivesse andado uma unidade para chegar até o zero. 1, né? Qual é o módulo de mais 1, né? É a mesma coisa, a distância que é como se eu estivesse aqui. Quantas unidades eu andei para chegar até o zero? Andei uma unidade para chegar até o zero. Então, vai ser o módulo de mais 1 vai ser 1 também. Observa que vai ser sempre 1, tá? Vamos supor que aqui seja uma casa e aqui outra casa. Se eu tenho uma pessoa dentro dessa casa e ela quer chegar aqui nesse lugar, ela vai andar uma unidade. A mesma coisa vai acontecer. Se eu tiver uma pessoa aqui nessa casa e ela quiser chegar aqui, ela também vai ter que andar uma unidade. Então, o módulo tanto faz de menos 1 ou de mais 1, vai ser 1. Ou seja, vai ser o próprio número, mas de uma forma positiva. Entendeu? E tem outra coisa também. A gente tem uma forma de representar o módulo. A gente representa o módulo dentro dessa barrinha aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, eu chamo assim, módulo de menos 2, tá? Módulo de menos 2. Significa o que isso? Qual é o módulo de menos 2? Menos 2 está aqui na reta numérica, tá bom?
Aí eu vou pensar em distância. Eu até botei um pouquinho torto aqui. Eu botei mais espaço aqui do que para cá, mas tudo bem, não tem problema não, tá? Não dá para apagar. Faz de conta que tem a mesma distância. Eu tenho menos 2. Eu perguntei, qual é o módulo de menos 2? É quanto eu tenho, quantas unidades eu tenho para chegar até o zero. Então, eu tenho uma e tenho duas, ok? É como se a cada casa dessa eu desse um passo. Dei um passo e dei outro passo, ou seja, dei 2 passos. Então, o módulo de menos 2 vai ser igual a 2, tá? Eu vou ler assim, ó. Módulo de menos 2 é igual a 2, tá bom? Da mesma forma, eu penso se fosse um número fracionário. Se eu tivesse aqui, módulo de menos 1/2 é igual a 1/2, tá? Porque se eu tenho aqui, ó, menos 1/2 tá aqui, menos 1/2. Vamos supor que aqui, menos 1/2 é 0,5. 0,5 é a metade de alguma coisa, né? Então, quanto é que eu tenho que daqui para chegar aqui eu tenho que andar quanto? Qual a distância? É meia unidade, meia é metade. Se fosse 1 seria uma, mas eu estou na metade do caminho, então é meio. Então é 1/2, né? Então aqui, ó, módulo de menos 1/2 vou repetir o número, só que com um sinal positivo. É o próprio número, mas ele nunca vai ser negativo, ele vai ser sempre positivo. Por quê? Porque eu estou falando de uma distância. Eu tenho que andar daqui até aqui. Eu não dou passo negativo. Então, eu estou sempre... Se eu dei um passo, se existe uma distância, essa distância ela vai ser positiva, tá bom? Então, vai ser sempre um número positivo, tá ok?